Olá! Hoje a gente mergulha na letra B do ATLS 2025, que é Breathing and Ventilation, respiração e ventilação. Isso aí. Vamos tentar ir além daquela ideia básica de só desobstruir a via aérea, né? A ideia é entender por que ventilar bem, fazer a troca gasosa funcionar, é tão crucial no trauma. Exatamente. Porque, assim, garantir a via aérea, lá no A, é o passo 1. Mas o B é sobre garantir que o pulmão realmente trabalhe. Que funcione de verdade. É. Ventilar não é só mover ar para dentro e para fora. É a troca, sabe? Oxigênio entrando, gás carbônico saindo. Certo. E se isso falha, nossa, a coisa desanda rápido. Vem a hipóxia nos tecidos, o CO2 acumula, causa acidose. E o choque, bom, o choque piora muito. Quer dizer, no trauma, ventilar mal é quase tão ruim quanto não ventilar nada. É por aí. Pode ser tão letal quanto. É uma falha crítica. Entendi. É uma distinção importante essa. Ventilação eficaz. Então, quais são aquelas ameaças gigantes que a gente tem que descartar logo de cara na avaliação do B? Aquelas que não dá para esperar. Olha, são 5 lesões no tórax que a gente precisa identificar clinicamente, na hora. A primeira, talvez a mais dramática, é o pneumotórax hipertensivo. Hipertensivo. Isso. O ar vaza para o espaço pleural, fica preso lá, não sai. Aí ele comprime o pulmão, desvia tudo lá dentro, o mediastino. Nossa! A clínica é bem clássica, né? Falta de ar, súbita, pressão cai, a traqueia pode até desviar e você não escuta nada de um lado do tórax. E aí? O que fazer? Ação imediata. Tem que descomprimir com uma agulha grossa no tórax. Depois passa o dreno, mas a agulha é na hora, não dá para esperar raio-x, nada disso. Agir antes da imagem. Isso parece ser um tema aqui, né? E quando o problema não é ar, mas sangue acumulando? Aí a gente está falando do hemotórax maciço. É muito sangue no espaço pleural. Os sinais são de perda de volume, de choque mesmo, né? E junto com isso, não se escuta o pulmão e tem maciez quando a gente percute o tórax do lado afetado. E o tratamento? Também começa com a drenagem torácica. Passa o dreno e aqui tem um ponto-chave. Se sair mais de 1.500 ml de sangue logo de cara, ou se continuar sangrando muito, tipo uns 200 ml por hora. Aí a cirurgia. Aí é indicação forte e urgente de cirurgia. Tem que abrir para controlar o sangramento. Entendi. Então, pressão de ar no hipertensivo, volume de sangue no maciço e aquela ferida no tórax que fica, tipo, assobiando? Ah, esse é o pneumotórax aberto. O pessoal chama de ferida torácica aspirativa. É um buraco mesmo, que comunica o lado de fora com o espaço pleural. O ar entra e sai por ali. Exato. O ar entra pela ferida na inspiração e sai na expiração, atrapalhando a ventilação normal. O tratamento inicial é fazer um curativo especial, oclusivo, mas preso só em 3 lados. Pra que 3 lados? Para funcionar como uma válvula. Deixa o ar sair na expiração, mas impede que entre na inspiração. É uma medida temporária, claro. Depois tem que passar um dreno torácico, mas em outro lugar, não na ferida. Faz sentido, tipo uma válvula improvisada. Ok, as outras 2 lesões são menos sobre acúmulo e mais sobre o dano direto no pulmão ou nas vias aéreas, é isso? Precisamente. Temos a contusão pulmonar grave. É como se fosse uma pancada forte no pulmão, um trauma direto no tecido pulmonar. Uma lesão interna. Isso. Pode não parecer nada no começo, mas aí inflama, incha, sangra dentro dos alvéolos e a troca gasosa vai para o espaço. O paciente pode ter tosse com sangue, a oxigenação cai. E o tratamento? É mais de suporte, dá oxigênio, às vezes precisa de ventilação mecânica, controlar bem os líquidos que a gente dá para o paciente. E, por último, a lesão de via aérea maior, tipo traqueia ou brônquios. Como a gente suspeita disso? Geralmente tem um enfisema subcutâneo gigante, aquele ar debaixo da pele, sabe? Ou o paciente tem muita dificuldade para respirar mesmo com a via aérea aparentemente livre, ou sai muito ar pelo dreno de tórax. O diagnóstico mesmo, muitas vezes, só com broncoscopia, olhando por dentro. Entendi. O ponto crucial dessas 5 é: suspeitou clinicamente, age rápido. Exatamente, a clínica manda. E para ficar de olho nisso tudo, além do exame físico atento, que ferramentas a gente não pode abrir mão? Bom, primeiro, oxigênio suplementar.
Isso é regra para todo paciente de trauma no início, geralmente com máscara de alto fluxo com reservatório. Depois, a oximetria de pulso, o famoso oxímetro de dedo. A SpO2. Isso, a SpO2. É rápido, não invasivo, a gente quer manter acima de 94%, né? Mas tem um alerta importante aqui. Qual? Às vezes, a oximetria pode dar um valor normal, tipo 95, 96%. Mas o paciente já está começando a ter problema de oxigenação nos tecidos. É a tal da hipóxia silenciosa. Isso acontece às vezes no trauma de crânio ou no começo de um trauma torácico. Nossa, isso é perigoso. O número parece bom, mas a coisa já tá ruim por dentro. É aí que entra a capnografia, o ETCO2, para dar uma informação a mais. Exatamente. A capnografia mede o gás carbônico no final da expiração, o ETCO2. Primeiro, ela é o padrão ouro para confirmar se o tubo endotraqueal está no lugar certo, na traqueia. Fundamental se o paciente for entubado. Sem dúvida. Mas ela vai muito além. O valor do ETCO2 reflete não só a ventilação se o CO2 está saindo, mas também a perfusão pulmonar, ou seja, se o sangue está chegando no pulmão para liberar esse CO2. Ah, interessante. Então, se o ETCO2 está muito baixo, tipo menos de 25, pode ser um sinal de que o sangue não está circulando direito, não está chegando no pulmão. Pode indicar choque grave ou até que uma parada cardíaca está vindo aí. E o contrário também vale. Sim, durante uma massagem cardíaca, na RCP, se o ETCO2 começa a subir de repente e se mantém alto, é um sinal forte de que a circulação voltou. É uma janela para a fisiologia do paciente, muito dinâmica. Entendi. Bem mais que só confirmar o tubo. E tem situações especiais que complicam essa avaliação do B. Ah, tem várias. Por exemplo, imagina um paciente com contusão pulmonar. E um trauma de crânio junto. Complica. Muito. Porque, para o trauma de crânio, às vezes a gente quer controlar o CO2, talvez até hiperventilar um pouco. Mas isso pode piorar a lesão no pulmão e ainda diminuir o sangue que chega no cérebro. É um equilíbrio delicado. Outros exemplos. Pacientes obesos ou com trauma abdominal grande podem precisar de mais pressão para a gente conseguir ventilar na máquina. Ou então pacientes intoxicados, sedados, que não respiram bem por conta própria. Nesses casos, a ausculta cuidadosa, ver o tórax mexer e monitorar os parâmetros direto é ainda mais crítico. Isso tudo reforça muito a ideia de que a avaliação do trauma não é uma foto, né? É um filme. Totalmente. A condição do paciente pode mudar em minutos. Por isso, ficar monitorando sem parar a saturação, o ETCO2, a frequência com que respira e os sinais clínicos, se está fazendo esforço para respirar, é essencial. Reavaliar o B constantemente é a chave para pegar qualquer piora bem no comecinho. Perfeito. Então, para amarrar tudo, a etapa B é sobre garantir que o oxigênio chegue onde precisa, no sangue, e o CO2 saia. Não é só passagem de ar. E identificar e tratar rápido aquelas 5 lesões perigosas é vital, usando o óleo clínico e as ferramentas como oximetria e capnografia. É isso, uma ventilação que funciona de verdade é a ponte entre ter uma via aérea livre e manter as células do corpo vivas. Ótimo. Na nossa próxima análise, vamos seguir o alfabeto e pular para a letra C, circulação. Vamos falar de choque, de controlar sangramentos, mas fica uma reflexão para a gente. Pensando nessa sutileza toda da falta de oxigênio que às vezes se esconde, né? Seja pelos mecanismos do corpo tentando compensar ou pelas limitações dos monitores, será que no fim das contas a experiência clínica, aquele olhar atento, ainda é a nossa maior arma contra os desfechos ruins e inesperados? É uma excelente pergunta para se pensar. A tecnologia ajuda, mas o olho treinado talvez ainda seja insubstituível.